Ninguém imaginava que uma simples decisão sobre o festival fosse causar uma verdadeira guerra dentro da família Amaral. Laurzinho deixa Zilá e Nayane completamente fora de controle depois de aceitar Agrado e Eduarda no festival, pressionado por Alana e Blake. A notícia cai como uma bomba dentro da mansão. Porque agora, Agrado vai ficar ainda mais próxima de João Raul. E Nayane percebe isso imediatamente. Sem conseguir esconder a revolta, ela confronta Laurzinho na frente de todos. Você tá destruindo a própria família por causa dessa mulher. Mas Laurzinho não recua. Muito pelo contrário. Ele encara Nayane friamente, e deixa claro que ninguém vai decidir por ele. Quem escolhe quem canta nesse festival, sou eu. O clima fica pesado na mesma hora. Zilá também perde o controle ao perceber que Agrado começa a ganhar espaço justamente quando João Raul está cada vez mais distante de Nayane. E isso mexe profundamente com todos dentro da casa. Enquanto isso, Janete começa a ficar preocupada com o estado emocional de Agrado. Ela percebe que a cantora pensa até em abrir mão de parte da própria história, só para tentar esquecer João Raul. No fundo, Janete sente que Agrado está sofrendo de verdade. E teme que ela tome decisões impulsivas por causa da dor que vem carregando. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comenta aqui de qual cidade você acompanha a novela. Ao mesmo tempo, Eduarda desabafa com Zuzu sobre tudo o que está acontecendo ao redor de Agrado. A jovem admite que está assustada ao ver a amiga cada vez mais abalada por causa de João Raul. Ela tá mudando, e eu tenho medo do que isso pode causar. Só que o clima muda completamente quando Eduarda observa Leandro brincando e interagindo com Sol. A cena toca Eduarda de um jeito inesperado. Pela primeira vez, ela começa a olhar para Leandro de outra forma. E isso mexe com os sentimentos dela. Enquanto isso, Valmir resolve ter uma conversa séria com João Raul sobre Nayane. Aos poucos, ele começa a abrir os olhos do filho. Valmir comenta sobre atitudes estranhas de Nayane, e deixa João Raul cada vez mais desconfiado. O rapaz fica pensativo. E a situação piora ainda mais para Nayane. Porque ela percebe João Raul mais frio, mais distante, e cada vez menos disposto a acreditar nela. Desesperada, Nayane toma outra atitude perigosa. Depois de perceber que Sinara anda desconfiando demais, ela decide intimidar a mulher. É melhor você parar de se meter na minha vida. Sinara fica assustada com o tom da ameaça. Mas naquele instante, entende que Nayane está escondendo algo muito mais sério do que todos imaginavam. Ao mesmo tempo, Gael se aproxima ainda mais de Nayane. Ele começa a elogiar a jovem justamente no momento em que ela se sente rejeitada por João Raul. E isso acaba mexendo ainda mais com a cabeça dela. No fim da noite, tudo fica ainda mais complicado. Janete vê Alana ao lado de Laurzinho em um momento de proximidade. E algo muda dentro dela imediatamente. Pela primeira vez em muitos anos, Janete sente ciúme. Ela tenta fingir que não se abalou. Tenta agir normalmente. Mas Zuzu percebe tudo no mesmo instante. E a situação fica ainda pior quando Alana continua elogiando Laurzinho na frente de todo mundo. Janete fica incomodada, sem conseguir esconder o quanto aquela cena mexeu com ela. Agora Janete começa a perceber uma coisa que nunca imaginou sentir. O medo de perder espaço justamente no momento em que Laurzinho começa a mudar de verdade. Depois da cena de ciúme, nada mais parece igual entre os dois. E Laurzinho também fica mexido. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele sente que Janete ainda se importa com ele de verdade. O empresário tenta disfarçar. Mas a reação dela não sai da cabeça dele. Só que Laurzinho não tem tempo para pensar nos próprios sentimentos. A pressão dentro do grupo Amaral aumenta cada vez mais por causa do festival. Blake e Alana fazem questão de transformar Agrado e Eduarda nas grandes atrações do evento. E Laurzinho percebe imediatamente o problema que isso pode causar. Porque quanto mais espaço Agrado ganha, mais próxima ela fica de João Raul. Enquanto isso, Valmir continua tentando abrir os olhos do filho sobre Nayane. Depois da conversa séria entre os dois, João Raul começa finalmente a observar atitudes que antes ignorava completamente. Agora ele percebe como Nayane fica agressiva toda vez que alguém menciona Agrado. Ou fala sobre o passado. E isso começa a deixar João Raul profundamente confuso.
O rapaz sente que existe alguma coisa errada. Algo que Nayane está escondendo desesperadamente. Enquanto isso, Nayane percebe que está perdendo o controle da situação aos poucos. A ameaça contra Sinara não resolve nada. Muito pelo contrário. Sinara passa a observar cada movimento da jovem com ainda mais atenção. E logo percebe um detalhe preocupante. Nayane fica extremamente nervosa sempre que João Raul se aproxima de agrado. O desespero dela começa a ficar evidente. Ao mesmo tempo, Gael continua se aproximando emocionalmente de Nayane. Ele elogia a jovem, dá atenção e tenta fazer ela se sentir valorizada. Só que Nayane não demonstra interesse verdadeiro. No fundo, ela usa Gael apenas para provocar ciúme em João Raul. Mas o plano começa a dar errado. Porque João Raul já está mexido demais por agrado. Enquanto isso, Eduarda continua observando Leandro ao lado de Sol. E aos poucos, ela começa a enxergar um lado completamente diferente do rapaz. Mais maduro, mais cuidadoso, mais ligado à família. A forma como Leandro trata Sol toca Eduarda profundamente. E isso mexe com os sentimentos dela sem que perceba. Mas tudo muda no fim da noite. João Raul acaba vendo Agrado ensaiando escondido para o festival. E no instante em que a cantora começa a cantar, ele paralisa. Porque aquela música fazia parte da infância dele. João Raul fica completamente emocionado. Sem conseguir entrar na sala, ele permanece parado na porta do ensaio. As lembranças começam a voltar com força. A voz, o cheiro daquele lugar. E principalmente, a menina que cantava aquela mesma música anos atrás. O coração dele acelera. E pela primeira vez, João Raul sente que existe uma ligação muito maior entre ele e Agrado. Enquanto isso, Agrado percebe João Raul observando tudo emocionado. Ela não entende a reação dele, mas sente o clima entre os dois ficando ainda mais intenso. E isso começa a preocupar muita gente ao redor. Ao mesmo tempo, Nayane percebe João Raul cada vez mais distante depois do ensaio. Agora ela entende que já não consegue competir com a conexão emocional que ele sente por Agrado. Desesperada, ela toma mais uma atitude impulsiva. Nayane começa a espalhar comentários maldosos contra Agrado nos bastidores do festival, na tentativa de prejudicar a cantora diante de todos. Só que o plano de Nayane começa a sair completamente do controle. Ela tenta espalhar comentários contra Agrado nos bastidores do festival. Mas nada acontece como esperava. Blake acaba descobrindo parte da situação. E imediatamente decide proteger ainda mais Agrado e Eduarda. A atitude dele deixa Nayane tomada pela raiva. Porque agora ela percebe que está perdendo espaço. E principalmente, perdendo o controle sobre João Raul. Enquanto isso, Sinara continua profundamente incomodada depois da ameaça que recebeu de Nayane. A mulher sente que existe algo muito errado naquela história. E por causa disso, decide começar uma investigação escondida. Aos poucos, Sinara passa a observar atitudes estranhas de Nayane. Pequenos detalhes, reações exageradas, mudanças de comportamento. Tudo começa a fazer sentido na cabeça dela. E várias situações ligadas ao passado começam finalmente a se conectar. Ao mesmo tempo, Valmir percebe João Raul emocionalmente abalado depois de ouvir Agrado cantando no ensaio. O homem entende que o filho está cada vez mais perto de descobrir a verdade sozinho. Então decide agir rapidamente. Escondido de todos, Valmir começa a separar antigas provas ligadas à verdadeira Diana. Documentos, lembranças e detalhes que ficaram enterrados durante anos. Enquanto isso, Janete continua mexida vendo Laurzinho cada vez mais próximo de Alana. Ela tenta fingir indiferença, mas não consegue esconder o incômodo. Só que a situação muda de forma inesperada quando Laurzinho procura Janete para conversar. E pela primeira vez em muito tempo, os dois conseguem falar sem brigar. Laurzinho baixa a guarda. Com sinceridade, ele admite que nunca deixou de pensar nela. Eu ainda penso em você todos os dias. Janete fica completamente abalada ao ouvir aquilo. Porque percebe verdade nas palavras dele. E isso desperta sentimentos que ela tentava esconder há muito tempo. Mas a maior bomba da noite explode longe dali.
Sinara encontra uma fotografia antiga escondida entre as coisas de Nayane. E imediatamente algo chama a atenção dela. A menina da foto. Não é Nayane. Sinara entra em choque. Ela olha a imagem várias vezes, tentando entender o que está vendo. O coração dispara. Porque naquele instante, uma possibilidade assustadora começa a surgir na mente dela. Nayane pode ter mentido durante todo esse tempo. E tudo fica ainda pior quando Sinara começa a comparar a fotografia com lembranças antigas envolvendo Diana. Na mesma hora, ela percebe que aquela história inteira não encaixa. Enquanto isso, Nayane sente que alguém mexeu nas coisas dela. A jovem entra desesperada no quarto. Ela procura a fotografia escondida sem conseguir disfarçar o pânico. Mas quando percebe que a imagem desapareceu, perde completamente o controle. O medo toma conta dela de verdade pela primeira vez. Porque agora Nayane entende que sua mentira pode explodir a qualquer momento. Ao mesmo tempo, João Raul continua profundamente abalado depois de ouvir Agrado cantando no ensaio. As lembranças da infância ficam cada vez mais fortes dentro dele. Agora pequenos detalhes que antes pareciam sem importância começam a fazer sentido. E isso muda totalmente o comportamento dele com Nayane. João Raul fica frio, distante, e evita qualquer conversa sobre casamento. Enquanto isso, Valmir continua reunindo provas sobre Diana escondido. Só que agora ele percebe que Sinara também começou a desconfiar de Nayane. E antes que tudo saia do controle, ele decide procurar a mulher para conversar. Ao mesmo tempo, Janete vive um momento inesperado com Laurzinho depois da conversa sincera entre os dois. As palavras do empresário continuam ecoando na cabeça dela. E pela primeira vez em muito tempo, Janete começa a enxergar Laurzinho de uma forma diferente. Mais maduro, mais verdadeiro, menos impulsivo do que o homem que ela conheceu no passado. Só que essa aproximação mexe profundamente com os sentimentos dela. E tudo muda outra vez quando Janete vê Alana chegando perto de Laurzinho novamente. O ciúme volta ainda mais forte. Mesmo tentando esconder, Janete não consegue evitar o incômodo ao observar a intimidade entre os dois. Enquanto isso, Blake aumenta os investimentos em Agrado e Eduarda para o festival. As duas começam a chamar a atenção de todos. O público comenta. Os bastidores se movimentam. E Agrado vive uma das melhores fases da carreira. Sem imaginar que existe uma verdadeira guerra acontecendo ao redor dela. Mas a maior bomba explode no fim da noite. Sinara decide mostrar a fotografia encontrada entre as coisas de Nayane para Valmir, escondido. Os dois analisam a imagem em silêncio. E chegam exatamente à mesma conclusão assustadora. Nayane não é Diana. O choque toma conta dos dois imediatamente. Porque naquele instante, todas as peças começam finalmente a se encaixar. As atitudes desesperadas de Nayane. O medo constante sempre que o passado aparece. As ameaças. As mentiras. Tudo começa a fazer sentido. Sinara fica sem acreditar até onde Nayane conseguiu sustentar aquela mentira. E Valmir percebe que a verdade esteve muito mais perto do que imaginava. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Enquanto isso, Nayane sente que está cercada por todos os lados. João Raul cada vez mais distante. Sinara investigando escondido. E Valmir reunindo antigas provas sobre Diana. Agora o desespero toma conta dela de vez. A jovem tenta procurar João Raul numa tentativa desesperada de salvar o relacionamento. Só que desta vez, o rapaz reage de forma completamente diferente. Frio. Distante. Sem emoção. Porque agora João Raul não consegue mais tirar Agrado da cabeça. Ao mesmo tempo, Agrado continua vivendo o crescimento da carreira ao lado de Eduarda depois do apoio de Blake e Alana. Mas a cantora também começa a sentir uma ligação forte demais com João Raul. As trocas de olhares ficam cada vez mais intensas. As lembranças mexem profundamente com os dois. E o sentimento começa a ficar impossível de esconder. Enquanto isso, Leandro percebe que pode perder Agrado antes mesmo de conseguir fazer o pedido de casamento. O rapaz sente João Raul cada vez mais próximo dela. E isso muda completamente os planos dele. Pela primeira vez, Leandro sente medo de chegar tarde demais. Ao mesmo tempo,
Janete continua observando Laurzinho depois das últimas atitudes dele. E agora ela percebe claramente que o empresário mudou. Existe um homem diferente diante dela. Mais sensível. Mais atento. E talvez disposto a consertar erros do passado. Ninguém consegue destruir alguém para sempre. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre aparece. Só que a maior bomba explode no fim da noite. Depois de juntar todas as peças, Valmir toma uma decisão definitiva. João Raul precisa descobrir toda a verdade. Imediatamente. O homem pega a fotografia antiga nas mãos. E sai decidido atrás do filho. Agora ele está pronto para revelar de uma vez por todas quem é a verdadeira Diana. Enquanto isso, o medo começa a tomar conta de Nayane. Porque pela primeira vez, a mentira construída durante tanto tempo corre o risco de desmoronar completamente. Quem faz o mal, uma hora paga. Se você gostou desse resumo, clique no botão de gostei e comenta aqui de qual cidade você acompanha a novela. Até o próximo vídeo.